Franz Stengel comandou uma imensa máquina de matar gente. Ele foi responsável pela morte de 800 mil pessoas. Wiesenthal decidiu ir atrás dele. Seu plano era forçá-lo a se mostrar. Eles eram ferozmente leais à velha Alemanha, ao Reich. Ele era uma pessoa importante para os alemães levarem de volta. Ele tinha estagiários, e um deles era Gustav Wagner. Ele era chamado de monstro. Caçadores de nazistas na América Latina, Franz Stengel e Gustav Wagner. Viena, Áustria. 22 de fevereiro de 1964. Simon Wiesenthal era o caçador de nazistas mais famoso do mundo. Em seu escritório no Centro de Documentação Judaica, ele mantinha arquivos de centenas de criminosos de guerra. Era um trabalho solitário, mas que naquele dia trouxe uma surpresa inesperada. Um bêbado apareceu no escritório dele e disse: se me der $7.000, digo onde pode encontrar Franz Stengel. Stengel comandou uma imensa máquina de matar gente, responsável pela morte de 800 mil pessoas. Isso é assassinato em massa. Wiesenthal ficou intrigado. Franz Stengel estava no topo da lista de criminosos de guerra procurados. Mas ele achou aquela estranha oferta suspeita. Stengel era um monstro, mas Wiesenthal não tinha tanta certeza se podia confiar naquele homem. Wiesenthal fez então um acordo com o estranho, que só seria selado após a captura de Stengel. O homem disse a ele onde Stengel trabalhava e seu endereço. Stengel e sua família estavam em São Paulo, Brasil. A informação coloca Simon Wiesenthal um pouco mais perto de encontrar um de seus principais alvos. Ele tinha passado anos carregando uma foto de Franz Stengel na carteira. E a hora de levar aquele nazista à justiça havia chegado. Franz Stengel era um policial de carreira, era austríaco e, com a chegada do nazismo, filiou-se ao partido e também se tornou membro da SS. Ele conseguiu subir dentro do partido nazista e foi selecionado para um programa especial na Áustria, no castelo Hartheim. Ele participou do programa T4, onde deficientes físicos ou mentais eram mortos com gás por serem Untermenschen, ou seja, seres inferiores. Era uma escola de treinamento para assassinos em massa. Eram cuidadosamente preparados. Você conseguiria ficar ali e ver gente tomando injeções letais? Conseguiria ficar ali e ver 150 pessoas sendo mortas na câmara de gás? Stengel gostava de matar pessoas em Hartheim. Acreditava apaixonadamente nas teorias de Hitler, de raça e superioridade dos arianos. Himmler, que era o chefe da SS, o selecionou pessoalmente para supervisionar o castelo. Indicou Stengel para aquele posto por saber que ele era capaz. Quando terminaram, haviam assassinado cerca de 30 mil pessoas. São Paulo, Brasil. Maio 1951. Depois da guerra, Franz Stengel encontrou refúgio no Brasil, onde construiu uma vida confortável para sua esposa e 3 filhas. Havia uma grande comunidade alemã em São Paulo. Era o lar longe do lar.
E ele estava feliz. Eles tinham Wurst e Wiener Schnitzels. Costumavam comemorar o aniversário de Hitler e cantavam antigas canções de bar alemãs. Eram bons vizinhos e membros produtivos da comunidade. Stengel trabalhava em uma montadora de carros e começou a ganhar bastante dinheiro. O criminoso de guerra conseguiu, inclusive, mudar com sua família para uma casa bem espaçosa. E finalmente deve ter pensado, pronto, coloquei o velho mundo, todos os meus crimes para trás e serei esquecido. Mas nem Wiesenthal e nem outras vítimas da crueldade nazista esqueceram. Ele não pode esquecer. Ele e sua esposa, Sila, também sobrevivente, perderam 89 parentes para o Holocausto. Qualquer um que tenha passado pelo Holocausto nunca será capaz de apagar aquela imagem. Wiesenthal passou por aquilo e ele precisava manter a causa viva. Com uma nova pista em mãos, Wiesenthal falou com seus contatos brasileiros para confirmar a localização de seu alvo. Mas encontrar Stengel seria apenas o primeiro passo. Levá-lo para a Europa para ser julgado era uma tarefa muito mais difícil. Depois que Wiesenthal descobriu Stengel, ele não queria simplesmente envolver brasileiros e tentar uma extradição, pois sabia que o caso vazaria e o nazista fugiria. Para manter sigilo, Wiesenthal lidou apenas com uma rede de contatos de confiança. Ele não podia correr o risco de alertar simpatizantes nazistas no Brasil. Os principais países da América do Sul tinham grandes bolsões de alemães que eram ferozmente leais à velha Alemanha, ao Reich. A lealdade nazista podia ameaçar o plano de Wiesenthal. Talvez Franz Stengel tivesse amigos dispostos a protegê-lo, amigos dispostos a fazer qualquer coisa para impedir que um famoso caçador de nazistas fosse capturado. Viena, Áustria. De sua base em Viena, Simon Wiesenthal trabalhava para montar uma armadilha para o criminoso de guerra nazista Franz Stengel. Consultava as fontes governamentais e vasculhava arquivos históricos, buscando informações escondidas. O público precisava ter um herói, continuando com a caçada nos dias em que ninguém mais se interessava. E Wiesenthal era esse homem. 20 anos após a guerra, Wiesenthal era uma das poucas pessoas que estava atrás dos nazistas. As pessoas estavam cansadas de histórias de guerra. Os caçadores de nazistas, como Simon Wiesenthal, estavam interessados, mas posso dizer que o resto do mundo não estava. Todos estavam mais interessados em encontrar o comunista embaixo da cama. Apesar da falta de interesse público, Wiesenthal continuou a caçada. Ele cavou fundo na carreira de Stengel na época da guerra. Uma carreira que o levou de uma atrocidade a outra. Stengel impressionou seus superiores na Schloss Hartheim e acabou participando do próximo programa de extermínio chamado Operação Reinhard. Operação Reinhard era o código para o assassinato em massa de judeus poloneses em campos de extermínio. O propósito de um campo de extermínio é exclusivamente matar. Eram apenas centros de processamento para abate, e Stengel se viu administrando esses lugares. Era possível ter esperança de sobreviver a Auschwitz, mas essa esperança não existia nos campos de extermínio. Apenas algumas pessoas escaparam. Wiesenthal localizou algumas delas, que, como testemunhas do genocídio, expuseram os bastidores da operação de matança nazista e o papel central de Stengel. Os judeus eram transportados em trens pelos descampados daquela região da Polônia
e chegavam numa estação no meio do nada. A estação tinha flores, um relógio e um quadro de horários. E se você fosse um judeu saindo daquela viagem tortuosa e horrível de Varsóvia, pensaria que as coisas voltariam ao normal, que talvez as coisas não fossem tão ruins assim. Mas havia Franz Stengel. Ele era o responsável pelo processamento. Vestia-se de forma impecável, de avental branco, luvas brancas, calças perfeitamente passadas e sapatos lustrados. Atrás da estação havia a cena de total horror. Eles eram enviados por um túnel, ficavam nus, eram mortos na câmara de gás e depois eram queimados. Do apito para a fumaça, eram 30 minutos. Você chegava à estação e dentro daquela mesma hora estaria morto. Wiesenthal havia prometido que jamais desistiria de caçar o ex-comandante do acampamento. Queria que houvesse justiça. Outubro de 1964. Enquanto isso, na Alemanha, um julgamento histórico enfatizou a urgência da missão de Wiesenthal. 10 ex-oficiais da SS que trabalharam em Treblinka foram acusados de crimes de guerra, e Stengel não estava entre eles. Em Treblinka, ele foi o responsável pela morte de 800 mil pessoas, mas se olharmos as listas de crimes de guerra, Stengel não estava lá. Ele era o chefe. Não sujou as mãos diretamente. Não precisou cortar a garganta de ninguém. Durante os 10 meses do longo julgamento, finalmente os crimes de Stengel, junto com os de seus ex-colegas, foram expostos ao mundo. Mas no Brasil, um homem permanecia livre. Wiesenthal colocou muita pressão nas autoridades brasileiras para que algo fosse feito. Finalmente, em janeiro de 1967, o esforço começou a dar resultado. As autoridades brasileiras prometeram prender Stengel, desde que a Alemanha enviasse um pedido formal de extradição. Wiesenthal auxiliou então os promotores, reunindo um dossiê detalhado dos crimes de Stengel. No Brasil, a polícia de São Paulo preparou o trabalho para a prisão do nazista. Eles mapearam a área e viram o que precisavam fazer. Sua missão era ficar de tocaia na casa. Assim, observaram a família, tentando descobrir a que horas Stengel voltava para casa. Sem saber da vigilância policial, a ameaça da prisão era algo que Stengel acreditava ter deixado para trás. Depois da guerra, ele havia passado 2 anos em um campo americano para prisioneiros de guerra, sem que os aliados soubessem de seus crimes horríveis. Ele foi capturado pelos americanos, mas não sabiam quem ele era. Stengel sabia que a forca o esperava, caso não conseguisse escapar. Seria bom pensar que Stengel precisou pensar em formas incrivelmente engenhosas para escapar daquele campo, mas não, ele praticamente saiu andando de lá. A segurança naqueles campos de prisioneiros era muito frouxa. Ele conseguiu ir para a Áustria, para a cidade austríaca de Graz, e com outro homem, decide usar a Igreja Católica como forma de fuga. As rotas de fuga eram chamadas de Caminho dos Ratos, como ratos fugindo de um navio. Roma, Itália. O Caminho dos Ratos mais famoso era conhecido como o Caminho dos Ratos do Vaticano, em Roma. E Stengel soube que havia um bispo austríaco em Roma chamado Alois Rudal. Rudal estava no centro dessa rede de fuga nazista. O recebeu e disse: estava esperando pelo senhor. Rudal pediu que Stengel fizesse um currículo, um pequeno resumo do que havia feito durante a guerra, e curiosamente ele não mencionou Treblinka ou Sobibor. Rudal conseguiu documentos de imigração para que Stengel fosse para a Síria.
Da Síria, em 1951, Stengel e sua família partiram para uma nova vida na América do Sul. 16 anos depois, porém, o mundo de Stengel estava prestes a desmoronar. Aquele homem responsável por tantas mortes passou muitos anos sem ser perturbado. Era hora de pegá-lo. Em fevereiro de 1967, a polícia de São Paulo fez os preparativos para capturar o ex-comandante do campo de extermínio nazista, Franz Stengel. Naquela data, a polícia recebeu o documento de extradição crucial que deu luz verde para a missão. 28 de fevereiro de 1967. Para Stengel, era um dia como qualquer outro. Voltou do trabalho e decidiu tomar uma cerveja com sua filha num bar perto de sua casa. Quando estava voltando para casa, de repente, um carro da polícia apareceu. Não houve reação. Não havia a menor chance de ele fugir. Ele se achava intocável. Os policiais literalmente jogaram Stengel no banco traseiro enquanto sua filha gritava. Não é nada agradável uma filha ver algo assim acontecendo ao seu pai. A polícia levou Stengel para a prisão para esperar a extradição. A 11 mil quilômetros dali, em Viena, o que Simon Wiesenthal não imaginava era que a captura de Stengel iria colocá-lo na trilha de outro grande criminoso de guerra. Ao ser interrogado, o ex-comandante do campo de extermínio insistiu que estava apenas seguindo ordens superiores. Uma das desculpas mais banais que esses criminosos de guerra nazistas davam era: estava seguindo ordens. Diziam também: não vou me dobrar e admitir que fiz algo errado, porque não fiz nada errado. Ele não teve a menor bravura moral para dizer aos seus superiores: não acho isso certo e não quero participar disso. Stengel foi uma daquelas pessoas sem as quais o nazismo não poderia ter funcionado. Dias depois, Wiesenthal foi procurado pelo informante misterioso. Conforme prometido, ele honrou o acordo. Mas nunca revelou a identidade do homem. Algumas pessoas sugeriram que o homem que entregou Stengel para Wiesenthal era seu ex-genro. O motivo para essa suspeita era que eles tiveram uma briga muito feia e ele havia se divorciado da filha de Stengel. E deve ter pensado: bem, vou me vingar. Vou ligar para Simon Wiesenthal. Até hoje a família Stengel tem certeza de que ele foi o informante. Depois de ter sido preso no Brasil, Franz Stengel chegou à Alemanha para ser acusado de genocídio. Ele era uma pessoa importante para os alemães levarem de volta. O julgamento de Stengel foi mais um daqueles momentos-chave da história do Holocausto, fundamentalmente, porque as pessoas ainda não haviam percebido o que realmente havia acontecido naqueles campos. O fato de que pessoas como Stengel ainda estavam vivas, trabalhando de forma anônima e vivendo tranquilamente do outro lado do mundo por tantos anos, não podia ser admitido. Eles não tinham chifres pontudos e sangue pingando de suas presas. Eles se pareciam com o motorista de táxi local ou com o verdureiro. Em 22 de outubro de 1970, Simon Wiesenthal assistiu da galeria quando o tribunal declarou o veredito.
culpado. Por sua participação no assassinato de 900 mil pessoas, Francis Stengel foi condenado à prisão perpétua. Segundo Wiesenthal, levou 3 anos para Stengel ser levado à justiça. E, claro, sua família insistiu que ele era inocente. Mas é claro que ele não era inocente. Finalmente, 25 anos depois da queda do regime nazista, Simon Wiesenthal fechou o arquivo de Francis Stengel. Enquanto estava na prisão, Stengel concordou em dar uma entrevista à célebre jornalista Gitta Sereny. Na entrevista, ele soltou uma bomba que colocaria Simon Wiesenthal atrás de outro grande criminoso nazista. Quando ele se sentou na prisão e foi entrevistado, ele revelou um segredo do seu passado. Com muita facilidade, ele entregou seu velho amigo Gustav Wagner. E revelou que Wagner também estava vivendo em São Paulo. O lema da SS era: minha honra é a lealdade. Mas quando eles eram pegos e a coisa ficava preta, um delatava o outro. No centro de extermínio no castelo de Hartheim, as habilidades especiais de Stengel fizeram dele um excelente professor. Ele tinha estagiários, e um deles era Gustav Wagner. Gradualmente, as pessoas como Wagner, que foram apresentadas a essa máquina de extermínio, eram testadas. Wagner passou no teste. Ele era um bom aluno. Gostava de matar. Alguns meses depois de entregar seu colega da SS, Francis Stengel sofreu um ataque cardíaco e morreu. Ele viveu muito bem até os 63 anos. Ficou apenas 1 ano numa prisão decente em Düsseldorf. Depois de ter sido informado por Stengel de que Wagner estava no Brasil, Wiesenthal começou a trabalhar em seu caso. Gustav Wagner foi um dos assassinos em massa mais vingativos e sádicos do mundo, que adorava fazer o papel de Deus. Depois do período em Hartheim, os 2 homens foram alocados ao campo de extermínio de Sobibor. Stengel era o novo comandante e Wagner era o seu assistente. Quando Stengel foi transferido para Treblinka, Sobibor precisava de um novo chefe. E Stengel recomendou Wagner. Em todos os campos havia uma pessoa que era temida por todos. Em Sobibor era Wagner. Ele era chamado de monstro. Assim que ele era visto, todos sabiam que alguém ia morrer. Em 1971. A nova missão de Simon Wiesenthal era encontrar o criminoso de guerra nazista Gustav Wagner, no Brasil, em São Paulo. Wiesenthal sabia que Wagner estava lá, mas não sabia o nome que ele havia adotado. E nem sabia onde ele estava morando. Wiesenthal pediu que seus contatos encontrassem Wagner, mas eles voltaram de mãos vazias. Mas a lembrança do nazista e de seus crimes nunca se apagou para o sobrevivente Thomas Blatt. Wagner era muito alto, era enorme, muito forte. Se o visse a 200 metros, eu já começava a tremer. Era o maior assassino em Sobibor. Ele era terrível. Um sádico. Ele me bateu muitas vezes. O principal truque dele era conseguir matar pai e filho com uma só bala. E então forçava pai e filho a juntarem a cabeça. Ele descobriu uma mulher que havia contrabandeado seu bebê num saco para o campo. Ele trouxe então o bebê e a mãe para fora, fez a mãe se ajoelhar e atirou primeiro no bebê.
Desculpe. Sinto muito. E depois atirou nela. Ele havia assassinado mais de 200 mil pessoas. Como seu mentor Franz Stengel, Wagner enganou os aliados depois da guerra. Voltou para casa na Áustria. Ele ainda estava lá quando Stengel apareceu procurando pelo caminho dos gatos. Stengel estava andando por ali e, de repente, ouviu um chamado vindo de um prédio. Ouviu, "Oi, Franz." E quem era? Seu velho amigo Gustav Wagner. Roma, Itália. Eles decidiram então que iam tentar começar uma vida nova no exterior. Tanto Stengel quanto Wagner acabaram no Brasil. Começaram juntos e terminaram juntos. Eles viviam a 50 quilômetros um do outro. Dá até um arrepio pensar que quando esses nazistas viviam escondidos ou em suas novas vidas, mantinham amizade. Eichmann e Mengele se encontraram algumas vezes no ABC Café em Buenos Aires. E com Stengel e Wagner aconteceu o mesmo. De vez em quando eles se encontravam para beber alguma coisa. É terrível pensar sobre o que conversavam. São Paulo, Brasil. Ele passou a fazer parte da comunidade alemã nos arredores de São Paulo. Casou-se com uma mulher da cidade que já tinha filhos. Ficou com a mulher até que ela morresse e ficou sozinho. Depois que Stengel havia sido preso e extraditado, Wagner até tentou se aproximar da senhora Stengel. Simon Wiesenthal ainda não sabia onde Gustav Wagner estava escondido. As pistas esfriaram. Viena, Áustria. E assim permaneceram por 7 anos. Abril de 1978. Finalmente, Wiesenthal encontrou uma nova pista. Um artigo de jornal descrevendo uma estranha comemoração num hotel no Brasil. Uma festa de aniversário para Hitler. Será que um nazista leal como Gustav Wagner estaria na lista? Os jornalistas que estavam por trás da história enviaram fotos tiradas no local para Wiesenthal. Rio de Janeiro, Brasil. Naquela época, eu era fotógrafo do Jornal do Brasil e meu chefe disse, temos um trabalho. Alguém havia enviado ao jornal um convite anônimo. Era uma reunião nazista para comemorar o aniversário de Hitler. Mas estava em código e eu disse, certo, vamos caçar nazistas. Cíntia foi com a repórter do jornal e o marido dela. Dirigimos horas e horas e horas e não encontrávamos nada, ninguém, nem uma vaca. Eu disse, então vamos parar e comer algo. Paramos no Hotel Till e como nós três parecíamos bem alemães, ninguém diria, eles são brasileiros, são jornalistas. Fomos para o restaurante e havia uma cristaleira. Comecei a olhar e disse, ah, meu Deus, não é possível. Havia xícaras de porcelana, bibelôs, e em todos eles havia uma pequena suástica. Eu disse, meu Deus do céu, estamos aqui. Olhamos pela janela. E havia um grupo de alemães usando roupas folclóricas. Fomos para uma área nos fundos onde eles estavam. Tentei colocar a repórter e o marido em um ângulo que pareceria que estava tirando foto deles, mas, na verdade, estava focando o grupo.
Os alemães começaram a perceber que estávamos tirando fotos e decidimos chamar a polícia. Foi muito assustador. A polícia chegou e começou a interrogar os participantes da festa que ainda estavam lá. Lembro da polícia pedindo para ver o passaporte de um nazista, para ver se ele havia entrado de forma legal. Então começou uma discussão entre a polícia e o dono do hotel. Havia um convidado bravo e provocador. A polícia decidiu fazer uma busca em seu quarto. Lembro que a polícia foi ao quarto dele e abriu o criado mudo. E havia uma arma ali, carregada, e uma caixa de munição. Isto significava que ele não estava ali para se divertir. Quando a polícia encontrou a arma, o homem ficou descontrolado. E o dono do hotel ficou berrando. Ele começou a correr atrás de nós. E percebemos então que tínhamos uma história muito boa. Mas não fazíamos ideia do significado daquilo que estávamos fazendo. Os jornalistas brasileiros haviam dado de cara com uma estranha festa para Hitler. As extraordinárias fotos foram exibidas no mundo todo. Wiesenthal entrou em contato com o Jornal do Brasil e pediu todas as fotos de Cíntia. Mas quando ele as analisou, o rosto de Gustav Wagner não estava ali. Mas Wiesenthal, determinado como sempre, armou um novo plano. Ele tinha medo de que Wagner pudesse perceber algo e fugisse. Então fez um jogo, o tipo de jogo que o próprio Wagner jogaria. Ele enviou as fotos de volta à jornalista, colocou o nome de Wagner embaixo e o número de Wagner na SS e pediu que a publicasse. O jornal brasileiro publicou uma matéria detalhando os crimes de guerra de Wagner. Wiesenthal anunciou ao mundo que um determinado homem naquela fotografia era Gustav Wagner, o procurado assassino de Sobibor, e que ele devia ser preso. Quando Wiesenthal fez aquela declaração, ele sabia que não era Wagner, mas seu plano era forçá-lo a se mostrar. A matéria deixou Wagner preocupado e perplexo. Seu registro de crimes de guerra havia sido exposto para o mundo todo, mas o rosto na fotografia não era o dele. Houve alguma discussão entre estudiosos e alguns dias depois, o alemão que havia sido identificado como Wagner foi assassinado. Ninguém sabe por quem. Uma teoria é que, na verdade, os nazistas se viraram contra si mesmos e, sabendo que Wagner seria levado à justiça, ele provavelmente entregaria algum deles também. Por precaução, talvez tenha sido morto por um de seus colegas nazistas. Wagner ficou nervoso e pensou, se pegaram aquele homem, é melhor que eu fique protegido pela polícia do que ser morto. Então ele se entregou à polícia. O plano do caçador de nazistas funcionou perfeitamente. Wagner admitiu ter estado em Sobibor, embora negasse qualquer envolvimento nas atrocidades.
A polícia podia ver que ele não era o nazista nas fotos. E se não conseguissem provar que ele era um criminoso nazista, ele estaria livre em alguns dias. Mas uma incrível coincidência mudou tudo. Uma coincidência envolvendo um dos poucos sobreviventes de Sobibor, Shlomo Smasler. Senhor Gustavo, o senhor é mesmo o homem que foi julgado em Nuremberg e condenado? Um dia, Shlomo, que estava vivendo no Brasil, estava assistindo TV à noite e mostraram uma imagem de Gustav Wagner. Shlomo explodiu. Ele não podia acreditar que Wagner e ele estavam respirando o mesmo ar. Pegou então um avião, foi para São Paulo e procurou uma delegacia. As autoridades agora tinham a oportunidade perfeita de pegar Wagner. A polícia de São Paulo conseguiu reunir a antiga vítima e seu carrasco. Este homem está dizendo que o senhor era o chefe do campo de concentração. Não, isso não é verdade. Chefe foi Stangl. Stangl? Franz Stangl. Agora, chefe, Spitz, era Oberscharführer Gustav Wagner. Ele fala... Ele sequer sonhava com aquela situação, que um dos poucos sobreviventes de Sobibor estaria na mesma cidade depondo contra ele. Vocês matavam, fuzilavam, rebentavam, faziam o que queria e ninguém... Você hoje, depois de 36 anos, seja um pouco de macho, homem... Quando Wagner disse a Shlomo, devia me agradecer por tê-lo deixado viver. Aquela foi a admissão de culpa mais incrível. Sua identidade foi confirmada e Wagner preso para aguardar a extradição. Todos queriam Wagner. A Polônia o queria por causa de Sobibor. A Alemanha Ocidental o queria por grandes crimes de guerra. Israel queria enforcá-lo. Ele sabia que ele estava prestes a ir a julgamento e passar o resto da vida na prisão, como Stengel e outros. Essa perspectiva o aterrorizava. Enquanto ele estava sob custódia, Wagner ficou totalmente descontrolado. As prisões brasileiras não são locais agradáveis. Duas semanas depois de ser preso, Wagner tentou o suicídio. Ele nunca foi estável para começo de conversa e com toda aquela pressão pensava em suicídio. Ele ameaçou se matar. Ficou preso no hospital penitenciário em Brasília. Tentou se matar mais 2 vezes. O destino de Wagner dependia do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Sua vida nunca mais seria a mesma. "35 anos haviam se passado desde o brutal reino de terror de Gustav Wagner no campo de extermínio de Sobibor. A decisão de levá-lo a julgamento por seus crimes estava nas mãos dos juízes brasileiros. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, por alguma razão técnica, decidiu não permitir a extradição de Gustav Wagner. E os brasileiros o liberaram para voltar para casa. O mundo inteiro condenou a chocante decisão. Não havia motivo legal impedindo a extradição de Wagner. As provas contra ele eram tão contundentes quanto as de Stengel. Mas não havia futuro para ele no Brasil. Ele sabia que, independente do que acontecesse, ele havia sido exposto e seria caçado por Wiesenthal ou pelos sobreviventes. E logo depois ele estaria morto. Ele foi encontrado com ferimentos à faca, supostamente suicídio.
Sua família disse que ele próprio havia se esfaqueado no peito e que fora suicídio. Mas muita gente achou que, na verdade, ele foi assassinado. É muito difícil se esfaquear até a morte do jeito que havia sido feito. Uma teoria foi que Wagner foi assassinado por um sobrevivente vingativo. Talvez alguém que tenha sobrevivido a Sobibor. O perseguiu e acabou por matá-lo. Entrevistei Shlomo e perguntei a ele sobre Wagner. E ele olhou para mim com um sorriso astuto e disse: ele cometeu suicídio se esfaqueando no peito? E riu. Eu gostaria de matá-lo, mas não faria isso porque iria para a cadeia. Para começar, a minha família ficaria arruinada. Eu precisava levar isso em consideração, mas se eu não tivesse ninguém, acho que o mataria. Wagner escapou da justiça. Ele deveria ter sido julgado e ficado muito tempo preso. Ele aproveitou muitos anos de uma vida feliz no Brasil que não deveria ter podido aproveitar. O mistério permanece até hoje sobre como Wagner morreu, mas foi certamente um fim violento. E se acreditarmos numa justiça poética e, de certo modo, bíblica, ele certamente a recebeu. Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas mais famoso da história, foi responsável por levar centenas de nazistas à justiça. Poucos foram tão importantes quanto Franz Stangl e Gustav Wagner. Juntos, Stangl e Wagner carregam mais de 1 milhão de vidas em sua consciência. Foi graças a Wiesenthal e à pressão que ele exerceu que homens como Stangl e Wagner encontrassem seu destino. Ele se transformou num símbolo da caça aos nazistas, quando todo mundo havia esquecido aquele assunto. Em 2004, a Grã-Bretanha concedeu a Wiesenthal o título de Cavaleiro por suas extraordinárias conquistas. Ele morreu em 2005, aos 96 anos, vivendo mais que muitos dos criminosos nazistas que ele caçou. A satisfação dele foi que agora o mundo sabia. Versão Marshmallow São Paulo. Tabu América Latina está de volta com novos episódios. Estreia exclusiva no próximo domingo às 22 horas no melhor do Nat Geo.